Renko Mais, a técnica no longo prazo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Renko Mais e, como dito, na aula de hoje a gente vai estar explorando o método Renko Mais para o longo prazo, né? Então eu vou estar demonstrando para você como que a gente pode utilizar o método de análise técnica Renko Mais voltado para o longo prazo. Já antecipo, não tem questão de padrões de box aqui que a gente usa. A gente tem outras coisas que a gente usa que está inserida aí dentro da análise do método. Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula. Mas antes de mais nada, já peço para que deixe o like aí, porque vem um conteúdo bem interessante aí para você. Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula. O primeiro ponto a destacar, então, são os ativos, né, para investimento de longo prazo, né? Então, quais são os ativos que a gente vai, né, que a gente pode utilizar e principalmente, né, quem opera o método Renko Mais utiliza para investimentos voltados, né, para longo prazo, para médio e longo prazo, né? Não necessariamente não longo prazo de anos, mas também não na questão de day trade, né? Então, é análise técnica voltada para investimentos, pensando, né, no médio para longo prazo, né? Então, esses ativos que a gente utiliza, né? Primeiramente, as ações, que é um ativo de rentabilidade aqui para nós, né? As opções, que é um ativo de alavancagem, principalmente de capital, mas também é um ativo de hedge, né? Dá para ter alguns tipos de estratégias que a gente utiliza, opções associadas às ações para a hedge, tá? Mas não é tão simples assim como se imagina, tá? Mas tem seus aspectos muito interessantes aí para se operar. As opções é um ativo muito legal, muito bacana. Muita gente se mantém longe das opções com medo de operar as opções, mas as opções é bem simples de se operar elas. Elas a princípio pode parecer um pouco difícil de entendê-las, mas elas são simples de operá-las. Então é um ativo muito interessante. E também as BDRs, também um ativo de rentabilidade. Para quem não sabe, né, a BDR, Brazilian Depository Receipts, são ações de empresas listadas em outras bolsas de valores que de alguma forma são trazidas aqui, né, para dentro da bolsa de valores da B3 em formato de BDRs, né? Então também dá para a gente estar fazendo o que com as BDRs? Experimentando o mercado exterior, né? Operando através da B3 em reais, né? Então tendo assim uma segurança, uma tranquilidade maior para poder operar. É muito bacana operar BDR, eu gosto muito de operá-las quando, é claro, né, há operações, né, possíveis nelas, né? Então esses são os ativos que a gente vai procurar operar no longo prazo. Tem mais ativos que dá para operar? Tem no Forex lá, a gente pode operar os pareamentos de moeda, pensando no longo prazo também, né? Operações que duram dias ou até semanas. Nós podemos pensar nos metais preciosos, do petróleo, né? O ouro, o petróleo, enfim, as commodities também voltadas lá no Forex. Tem os contratos futuros de commodities dentro da B3. Então, assim, ativos, a gente tem muito ativo para se operar dentro da Bolsa de Valores. A gente procura focar aqui nesses três ativos, né? É bem interessante trabalhar eles. Eu acho que eles já dá para você estar fazendo uma boa diversificação de carteiras e necessidade de dinheiro, né? Então, para cada tipo de necessidade que você tem para aquele dinheiro, você vai ter um tipo de ativo para trabalhar também esse capital, essa carteira, né? Então, continuando, aí vai entrar, é claro, né, os pontos que a gente utiliza dentro da análise, né, que é analisar os ativos para poder operá-los. Começando pela análise fundamentalista. Sim, eu estudei um pouquinho, a princípio eu comecei pela análise fundamentalista, a estudar esse universo da Bolsa de Valores. Depois, é claro, fui para o gráfico, né? Me apaixonei pelo gráfico, mas entenda um pouquinho de análise fundamentalista, não precisa ser um expert, mas é bom você fazer uma análise de estrutura da empresa para saber, né, se essa empresa ela tem uma credibilidade
dentro do perante o mercado, para que a gente possa operá-la com tranquilidade, para que a gente não tenha a questão de repente ela entrar em acordo judicial, alguma coisa assim, né? Então é muito interessante saber um pouquinho da análise fundamentalista e aplicá-la, né? Então a gente a análise dos fundamentos da empresa, né? Então a análise fundamentalista nada mais é que a análise do fundamento. Ela está tendo uma boa perspectiva de capital, ela está tendo um bom retorno, como é que está o lucro líquido dela, quanto que está o lucro ajustado, se ela está pagando bons dividendos. Então são algumas perguntas que a gente faz para responder, que a gente consegue encontrar na internet essas respostas, tá? E também, é claro, tem os dados que elas soltam, que a gente pode estar indo buscar e analisar eles também. Aí é fazer uma análise um pouquinho mais profunda, porém a gente tem, tá, indicadores fundamentalistas que a gente pode estar usando para a gente poder ter uma noção um pouquinho melhor. Esses indicadores ajudam bastante, né, a gente entender o contexto dos fundamentos dessa empresa e tiram, né, aquele peso de você ter que fazer uma análise muito profunda, tá? Então, alguns indicadores, os mais interessantes, você vai lá, trabalha eles, você já vai ter uma ideia se os fundamentos daquela empresa é sólido ou não. E, é claro, observar sempre o cenário da empresa, né, no macro e no micro. Olhar dentro do setor dela, sempre estar procurando notícias, o que está sendo dito sobre essa empresa. É sempre bom, principalmente quem pensa em investir para longo prazo, porque as pessoas elas acham que elas vão chegar na bolsa de valores e operar day trade, e que o day trade é mais mais uma das formas de empreendedorismo de internet, mas o day trade nada mais é do que mais uma forma de rentabilizar capital dentro da bolsa de valores. Tá? A gente tem outras formas de rentabilizar capital de maneira mais simples, sem tanto risco quanto o day trade. Então é nisso que eu também quero estar destacando, porque não só de day trade vive o investidor. Continuando então, outro ponto a se destacar, né, dos conceitos do método que a gente usa para analisar o gráfico, para poder fazer esses investimentos nesses ativos, é o Price Action Fibonacci, né? Então a análise do preço e a análise do Fibonacci está inserida aqui dentro, né? É muito importante para nós. Então, a gente sempre vai ter a análise do preço através da sua movimentação e ação, que é o Price Action, né? Então, é necessário que tenham, né, o conhecimento dos conceitos básicos de Price Action, né, que é o que está dentro do método, que é o que a gente aprende dentro do método, que é o que eu ensino dentro do método. A base sólida de análise técnica, claro, conjunções, por exemplo, de candlestick, né? Então, hoje eu trabalho muito isso daí, a questão de estar associando, né, os padrões de candle com o contexto do price action. Isso daí está dando um grande resultado, né, e isso é muito interessante de se usar, porque quando você coloca aqueles padrões de candle que a gente lê nos livros, que a gente aprende por aí, com o contexto da ação do preço, esse padrão faz um sentido muito maior e esse contexto, né, fica aí mais simples de se operar. Então é muito interessante, né, a gente está analisando esse contextual que eu acabei desenvolvendo dentro do método, que é unir os padrões de candle com o price action em si, né, que dá um resultado muito interessante. A resposta é muito bacana. Eu tenho tido excelentes resultados, não só nos backtests, quanto também nos investimentos em si, né? E é claro, né, tem os indicadores de price action, né? Esses indicadores nada mais são do que as figuras gráficas que a gente encontra no mercado, mas que sim, ajudam, para longo prazo elas ajudam bastante a gente estar operando, né, encontrar excelentes oportunidades, né? E, claro, né, os conceitos da dinâmica do Fibonacci, né? Então, o Fibonacci ele age muito bem na questão do conceito de dinâmica aqui para nós. Então, ele, além dele trabalhar essa dinâmica, ele dá os alvos para nós, ele apresenta os alvos, né? Então, transforma, né, o nosso operacional em algo muito simples de se fazer a leitura, mas nunca vai ser fácil de se operar o mercado, né? Mas tem essa simplicidade, né? Tem essa questão de ler o preço em si
para poder ter as tomadas de decisões, né? E aí, é claro, né, a gente tem também, né, gatilhos operacionais, que é como eu disse, os padrões de candles, que é, né, essa união de candles com o price action, com o contexto, né? Então eles dão muitos gatilhos operacionais, né? E auxiliam demais nessas entradas, nessas operações. Então, os padrões de candle ajudam demais a gente a estar desenvolvendo, né, boas operações dentro do mercado. E claro, né, há um manejo diferente dessas operações, né? E graças a esses padrões, né, principalmente a candles de continuidade que a gente encontra, a gente consegue, na grande maioria das operações, sair pelo menos com um pouco de ganho, né, para pagar, por assim dizer, o custo operacional e muitas vezes com um pouquinho de lucro também, né? Nem sempre a gente consegue encontrar o alvo completo que nós gostaríamos, aquele 3, 4, 5 para 1 que a gente busca nas operações, mas a grande maioria das operações a gente não está devolvendo dinheiro, né? Então isso é muito bom, principalmente baseado nessa questão do preço. Mas não é só o preço, a gente também tem os indicadores gráficos, né? Eles também auxiliam a gente na tomada de decisões, só que não são setups operacionais, por assim dizer. Posso usar um setup? Posso. Eu tenho o setup do Didi Aguiar, por exemplo, colocado ali no gráfico, né? Eu tenho um desktop operacional onde eu tenho esse setup do Didi Aguiar colocado ali. Então, assim, tenho setups operacionais que eu uso, sim, tem setups operacionais que eu uso, mas eu uso muito mais os indicadores sem um contexto de setup, muito mais para confirmação de gatilho do que propriamente dito, né, a questão de estar usando ele como setup. Então, assim, a gente também usa indicadores gráficos, sim, para análise de longo prazo. No day trade, uso bem menos, quase nada, mas para o longo prazo uso bastante indicador, sim. Não para ler o preço, mas para ter um gatilho operacional, pontos que o preço pode ter interesse de retomada ou não, pontos de interesse que o preço pode estar parando, e ali eu posso estar usando como alvo. Então, assim, os indicadores, eles ajudam sim, auxiliam, principalmente nessa questão de investimentos para longo prazo, né? E análise setorial, né? Esse é um timing que a gente ganha muito grande em fazer análise de setores, que é o quê? Análise dos índices setoriais existentes na B3. Cada índice setorial que a gente tem dentro da B3 tem uma carteira composta ali desse índice, né? Ou seja, tem ativos que compõem aquele índice, né? Tem o índice de fundos, tem os índices de ações e vários índices de ações que a gente tem. Então, analisando esses índices, a gente pode encontrar melhores possibilidades do que ter que ficar passando ação por ação e pegar aquela lista, às vezes, de 150 ações para procurar as possibilidades. Então, a análise setorial, análise de setores, né, de índices setoriais do Ibovespa, do Ibov, né, o próprio Ibov em si, ajuda demais a gente ter, né, uma noção de onde a gente pode ter melhores oportunidades. Então, ali naquele índice, a gente procura melhores oportunidades de ações para operar, seja para opções. Também tem o índice das BDRs, que é muito interessante você olhar para o índice das BDR antes de tentar procurar alguma BDR. Porque se o índice da BDR está caindo, isso sinaliza que os ativos que compõem esse índice estão caindo. Agora, se esse índice está subindo, quer dizer que os ativos que compõem esse índice, em grande maioria, estão subindo. Então, isso é muito bacana, isso é muito interessante e elimina muito tempo de análise na questão de você saber onde tem ou não está procurando alguma oportunidade, né? Grande auxílio, como disse então agora, no encontro de oportunidades, né? Essa análise setorial é muito boa para isso. Então, agora que você sabe que a análise setorial é muito interessante para a gente estar procurando, né, oportunidades na Bolsa de Valores, né? Então, a gente tem que entender o que é alocar capital em carteira. Então, o que é alocar capital em carteira? Você pegar o seu dinheiro, aquele dinheiro que você tem
para investir e dividi-lo em caixinhas, por assim dizer. E essas caixinhas nós vamos chamar de carteira, né? Então, essas carteiras é o que eu preciso fazer com esse dinheiro. É o propósito que você vai dar para o dinheiro. Porque a gente precisa dar um propósito para o dinheiro. Quando a gente dá um propósito para o dinheiro, a gente consegue fazer com que ele rentabilize para nós. Então, a partir desse momento que você dá um propósito para o dinheiro, você sabe o ativo que você tem que operar ou não. Por exemplo, Fábio, eu tenho 10 mil reais, eu posso fazer o que então para alocar esse capital, né? Então, por exemplo, aquele dinheiro que você pode alocar para médio prazo, né, onde você quer rentabilizar ele com uma certa urgência, mas não precisa ser tão urgente, né? Você não precisa daquela urgência, o imediatismo desse dinheiro rentabilizar com velocidade. Então, por exemplo, você coloca esse capital nas ações, né? Então, seria, vamos dizer, investimento de médio para longo prazo. Não, eu preciso, né, que esse dinheiro rentabilize mais rapidamente. Então, por exemplo, você tem as opções para fazer isso, que é um capital, né, que é um ativo mais explosivo, que é um ativo que ele vai alavancar o seu capital. E aí, é claro, tem a separação desse dinheiro. Você não vai chegar e vai colocar lá dos 10 mil reais 80% do seu capital em opções. Você vai colocar o mínimo possível, você vai colocar 20%, você vai colocar 2 mil reais. Sendo que 50% desse capital já está em ações, já está alocado lá nas ações. E o que sobrar, os 30%, é para o longuíssimo prazo para trabalhar. Então aí você vai trabalhar as BDRs, você vai trabalhar ali 30% do seu capital. Então, com essa divisão, você dividindo bem assim seu capital, você dando esse propósito para o seu dinheiro, você vai saber o que fazer com ele, você principalmente vai saber qual ativo operá-lo, o que procurar melhor para estar fazendo aquele capital rentabilizar. É claro que tem, né, uma série de fatores que a gente tem que trabalhar. Não é só essa simplicidade, mas aqui é uma introdução, é o início da ideia, né? Eu estou plantando uma sementinha para que você pare de pensar apenas no day trade e olhe para todos os âmbitos que a gente possa ter no mercado. Porque às vezes você está deixando dinheiro no mercado aí, e às vezes você poderia estar operando, por exemplo, muito bem opções. E você está deixando esse capital no mercado, e com o mesmo de capitalzinho ali que você coloca no day trade, você poderia estar, por exemplo, montando uma carteira de opções. Com 500 reais ali você consegue já montar uma carteira de opções, né? Então é muito interessante isso aí, você entender que não é só o curtíssimo prazo, não só o day trade, tá? A gente tem sim outras opções que a gente pode estar procurando no mercado financeiro para estar rentabilizando capital, né, extraindo capital. Agora, se você quer saber, né, um pouquinho mais sobre alocando capital em carteira, antes de ir para o gráfico e mostrar para você como que é o funcionamento, né, do método Renko Mais nessa análise para longo prazo, eu tenho um recadinho para você. Então, para você que está interessado, né, nessa questão da renda variável para longo prazo, na constituição de carteira, eu vou estar fazendo uma live no dia 4 de agosto, na sexta-feira, falando justamente sobre isso. Renda variável inteligente, como construir carteira. Essa live vai estar no YouTube, eu vou estar falando mais sobre ela, vou estar soltando vídeo aí para estar falando como que vai funcionar essa live, o que vai ser falado nela, mas já estou dando esse recadinho aí para você. Então, anota aí na sua agenda, já coloca na sua agenda, dia 4 de agosto, no período da noite. Eu ainda não defini o horário, ainda vou definir o horário certinho, e aí eu vou passar para vocês. A gente vai ter essa live aí para falar principalmente, né, sobre essa questão da constituição de carteira, mas a gente vai estar falando aí sobre renda variável para longo prazo, investimentos inteligentes. Então agora vamos lá para o gráfico para dar o exemplo de como que é essa análise de longo prazo através do método, né, através da lupa do método Renko Mais. Ok, então estamos aqui no gráfico e vamos simular então como que a gente poderia estar utilizando o método Renko Mais para operar, né, o longo prazo. Então a primeira coisa a ressaltar, é claro, é a análise fundamentalista, como eu disse, só que a análise fundamentalista vai entrar ali no ativo, né, na empresa em si.
Então, vamos dizer assim, dentro de todas as análises, ela é uma das últimas que a gente faria. Então, vamos falar agora só de gráfico. Vamos falar do que é usado dentro do gráfico. A primeira análise que a gente faz, então, é ir atrás do price action da movimentação. A gente está aqui, ó, com a composição de índice. Essa composição de índice você vai achar no seu Profit, tá? Você tem no Profit aqui em cima, ó, cotações. Cotações aqui, ó, composição de índice, tá? Você clica nessa composição de índice e vai abrir essa composição aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui, ó. Tá? Aqui é a grade de cotação de ações, tá? Essa aqui é a composição dos índices. É bem interessante, bem legal. Então, o que que é? A gente aqui tem todos os índices cotados dentro da B3. Então, a gente pode ir, por exemplo, a Small Caps, índices de Small Cap, analisar o índice de Small Cap para ver se está interessante para o quê? Para procurar ações que compõem esse índice para poder operar. Esse BDRX é das BDRs. Então, vamos fazer uma análise do BDRX para procurar, né? Ver se teria algum fator, né, nos últimos tempos aí para procurar BDRs para compra, né? Por exemplo, a gente vai procurar sempre estar comprado. Não trabalho muito, não gosto de trabalhar vendido para o longo prazo, né? Gosto de trabalhar comprado, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa análise. Então, a primeira coisa, o price action, é analisar o que está acontecendo. O preço aqui, né, a gente está analisando, ó, ele vem numa escalada, né, já bem forte. Há um tempo ele está, a princípio, até acelerando. Aqui embaixo a gente tem um tipo de um padrão, né? Box vendedor, candle vendedor, candle de decisão, candle comprador muito forte. Isso aqui é um padrão, tá? Não diria que seria assim tão fortemente, né, uma estrela da manhã, mas pode até ser considerado uma estrela da manhã. Aqui a gente teve, por exemplo, um engolfo. Então, tudo dentro do quê? Dentro do padrão, do contexto. A gente tem contexto aqui. Então, a gente, ó, aqui também tem, ó, uma estrela da manhã. Então, a gente tem o contexto do padrão de candle com o price action. É claro que se a gente começar a procurar mais para trás, olha só que interessante, né? A gente tem aqui, ó, uma pernada bem grande de queda. Então, essa pernada aqui, ó, a gente pode até jogar um FIBO para ver a questão da correção dela. Ó, a correção lateral, comprida, lenta, né? Que parou nos 50%. Então, será que nós vamos ter alguma oportunidade, né, desses ativos estar partindo para alta, né? Pode ser que sim, né? Porque o preço ele segurou aqui na região aqui, ele estava fazendo um topo duplo mais baixo, acabou rompendo e indo embora. Então aqui ela está acelerando, ela não estava acelerando aqui, mas aqui ela começou a acelerar mais. Ela saiu dessa lateralidade, desse triângulo. A gente tem uma bandeira aqui. As pessoas que gostam de trabalhar figuras gráficas, né? A gente tem uma espécie de bandeira aqui, né? O maço dessa bandeira. Então, bem interessante essa posição aqui sendo colocada. Então, a gente vê que sim, pode ter espaço ainda para mais subida. O preço ele pode estar vindo até a região dos 23%. Esse FIBO vendedor. Então, por exemplo, né, a gente pode colocar ele numa cor de venda, né? Vamos colocar ele roxinho aqui, uma cor relacionada à venda, por exemplo. E é claro, tem um FIBO aqui, ó, comprador, nesse fundo e nesse topo, desse último fundo, desse último topo. Que é claro, a gente pode também trocar a cor dele, colocar ele no verde, né? E a gente vê que o alvo dele, ó, tá aqui no 61. E é claro, podendo chegar até 205. Então, entre o 61 e o 205 a gente tem o 23. Então, tem espaço? Tem, ó, tô com 2,7. Então ele tem espaço para subir. Se ele tem espaço para subir, o que a gente faz então? O que a gente pode fazer? Deixa eu apagar aqui os fibos. A gente vai aqui, ó, embaixo, ó. Vocês vão ver que aqui embaixo, ó, tem todos os índices, ó. O AGS, BDRX, GPTW, IBOV, o IBRA, IBLX, enfim, em todos os índices. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai lá no BDRX. Ó, e aqui tá todas as
ativos de BDR listado na Bolsa de Valores. Aí é claro, né, a gente pode chegar aqui, procurar por volume, tá? Colocar dos maiores volumes de negociação para o mais baixo, procurar operar apenas ativos com mais de 1 milhão negociado, então ficaria fechado a esses, ou até um pouco mais, né? Você pode pegar ativos aí, até 100 mil diário na BDR, tem como sair depois, tem como você operar até 100 mil diário, para baixo disso já vai ficar mais complicado, tá? Então assim, eu gosto de trabalhar só acima de 200, 300 mil, tá? Acima dos 200 mil eu já estou trabalhando BDR. Muito mais abaixo disso, só uma ou outra ocasião que aí a gente consegue trabalhar, né? Dá para fazer médio prazo com BDR? Dá. O bom da BDR é que dá para você comprar uma, né? Esse que é o interessante, né? E se você quer saber aí mais sobre BDR, né? Tem um vídeo meu aí no canal, vou deixar o cardzinho aí acima para você, tá? Então vamos pegar então aqui, vamos ver, por exemplo, ó, Meli, Mercado Livre. Quem que nunca comprou no Mercado Livre? Pô, será que o Mercado Livre tem uma possibilidade de compra? Olha só que interessante, né? A gente começa a olhar o Mercado Livre, né? Ó, a gente vê que o Mercado Livre ele tá arredondando um topo. Ele arredondou um topo, ele tentou vir um rompimento, esse rompimento tá meio que falhando. Então tá interessante para o quê? Para a gente procurar uma compra, por exemplo, em Mercado Livre. O que eu posso fazer, por exemplo, no Mercado Livre? Aqui, eu posso traçar um FIBO aqui embaixo, esse FIBO aqui, e aí a gente vê que esse FIBO, né, o preço tá brigando próxima região aqui, ele chegou à próxima região do 7,6, mas não tocou, então assim, ainda está aberto e até o 61. Então tem espaço para a gente fazer um gain aqui interessante? Tem, ó, dá para ganhar até 25% aí nessa operação, né? Muito interessante, muito interessante. Então, mas será que o preço será que eu tenho confirmação dessa compra? Então o que você pode fazer? Você pode ir para os indicadores. Então, por exemplo, você vai aqui para o estocástico, né? Ó, o estocástico, o que o estocástico está dizendo? Ó, o estocástico está abaixo da média dele, ó, já correndo para um nível, já numa parte mais alta, né? Ainda não está lá no nível de compra, mas está numa parte mais alta. Não está muito legal. A gente vê também o Bollinger se fechando, né? Então tá perdendo volatilidade. Então isso daí a gente já vai vendo, ó, por exemplo, o IFR. IFR também, o IFR tá apontado para baixo, ela já tem o topo duplo aqui, ó, o IFR. O IFR, ó, ele tá seguindo o preço. Então, talvez, ó, esse fundo aqui possa ser rompido, tá? Então esse fundo aqui possa ser rompido, porque o IFR ele está respeitando os topos direitinho. Então, por exemplo, já não estamos tão interessados mais em comprar Mercado Livre. E aí você vai fazer análise. Vamos ver Microsoft. Microsoft. Microsoft já está com uma carinha um pouquinho melhor, né, no sinal. Tá dando um canal, né, um canalzinho aí subindo. Tá, olha o smile, né? Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Falar, o preço ele sorri para você, não antes de tirar um pouco de dinheiro, mas ele sempre sorri para você, né? Olha o smile aí surgindo. A gente tem um smile aí e tá próximo do alvo. Vamos ver, ó, o preço tá aqui nessa região, falta 16%. Se 16% para você tá bom, então quem sabe, né? Hoje era o dia para você ter entrado até aqui nessa operação. Era já para você ter comprado aqui, o stop está aqui embaixo, o stop de 5%, para um ganho de 16%, você já tem um 3-1, tem um indicador dando compra, vamos ver se o outro indicador aqui, ó, o CCI não está dentro dessa compra não, né? O DD Index também não está, o ADX, o ADX está dando até um pouquinho de tendência ainda, né? Ó, tá dentro da tendência, então você vai utilizando, né, a análise do Price Action com os indicadores, com tudo aquilo que você tem de melhor em cada uma das coisas dentro dessa simplicidade que o método Rico Mais traz para você, juntando tudo isso de uma forma bem clara e bem simples. Então essa foi a nossa aula aí
o método Renko Mais para o longo prazo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o like, compartilha aí com quem você conhece, que está querendo aprender um pouquinho mais sobre operações de longo prazo. Ativa o sino das notificações aí se você já está inscrito no canal, e se não está inscrito, corra, se inscreva para não perder nenhum vídeo que eu venha a soltar. No mais aí, obrigado sempre a todos pela audiência e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!